Hoje a gente vai falar sobre a violência psicológica ligada ao dinheiro. E isso Sim. não tem, né, só a ver com casais, tem a ver com relações de trabalho, relações de franquia, de contratos e de vínculos de poder. E aí eu tenho percebido assim muitos relatos de pessoas que sofrem isso silenciosamente, né? E aí eu convidei, para quem não conhece, a Lu para conversar aqui com a gente, quem estiver entrando pelo meu perfil. É a Luciana Cardoso, 20 anos de psicologia, está há 15 anos aí na parte de psicologia financeira. Você escuta há muito tempo na parte clínica aí o como o dinheiro faz para mexer com as pessoas por dentro, muito mais que por fora, né, Lu? E aqui o nosso objetivo não é diagnóstico, mas é trazer consciência, porque muitas vezes quando a gente entende o que está acontecendo com a gente, já muda tudo, né? Então conta pra gente, Lu, por favor, como foi que começou essa sua carreira mais voltada para o dinheiro na vida clínica e tudo isso que você faz, por favor. Tá, e aí você pode arrumar aí tranquilo enquanto eu venho aqui, tá? Que Isso, aí eu também isso. conto um pouquinho como que eu te conheci, tá bom? Perfeito. Bora lá. Então vamos lá, gente. Para quem não me conhece, eu sou Luciana Cardoso, sou psicóloga, tem 20 anos que eu sou psicóloga e desde que eu entrei na clínica, o dinheiro sempre passou por vários atendimentos. E a questão do dinheiro, a gente sempre acha que é o tanto que eu tenho e o tanto que sobra, o quanto que eu tô devendo, e não é. Tem questões financeiras que são muito silenciosas, que passa pela gente, que eu ia olhando e eu, espera aí, mas essa mulher casou por interesse. Esse daqui tá levando um golpe e nem percebe, ou esse daqui tá gostando de levar o golpe. E é gostando mesmo, tá? Eu tinha uma senhorinha que eu atendi ela que cada vez que ela caía num golpe, ela ficava mais pobre, ela ficava igual as irmãs dela. Então ela ficava feliz por ficar pobre. Hoje, entendendo, eu sei que existe um transtorno de rejeição financeira. Então, o buraco do dinheiro, ele é muito grande. E aí, quando eu olhei, que eu passei a olhar melhor, eu entendi que a minha família era catastrófica com dinheiro. Então, eu falo que eu sou ótima com dinheiro porque eu vim de uma origem muito ruim com dinheiro, muito mal com dinheiro. E eu fui vivendo violências também, Sabrina, e eu não percebia. Quando eu vi a sua história, quando chegou a sua história para mim, eu falei, caramba, foi isso mesmo, tá, Sabrina? Coitada dessa mulher. Porque hoje você tá aqui, você tá tendo voz. Mas você teve uma época que você não teve voz. E essa é a pior época. Você teve um tempo que você duvidou de você mesmo. Que você deve ter se chamado de louca. Eu tô falando o que acontece na clínica, o que acontece. Eu tô errada? Não é possível que isso daqui tá acontecendo. Então, na hora que eu vi essa história, eu falei, precisamos falar sobre isso, porque tem esse tempo de limbo, que é quando a gente, não é que a gente está no fundo do poço, não, porque o fundo do poço tem subsolo, como se diz lá no Esteruque aí, mas é quando a gente olha, meu Deus, eu tô vivendo tudo isso mesmo? E isso é um lugar de muita dor. Aí, Muita quando eu dor. vi seu post, eu falei, gente, nós precisamos falar sobre isso. Por isso que eu fiz um repost da sua história mesmo sem conhecer. Porque muitas pessoas vivem uma violência financeira, passa por um, um abuso mesmo e não percebe que é abuso. Então, foi por isso que eu falei, quando você me respondeu, eu falei, vamos fazer uma live, porque eu acho que esse assunto ele precisa ser falado. Não numa esfera particular, mas de uma esfera pública. Para que as pessoas entendam que existe esse abuso e que a pessoa não está louca e nem sozinha. Foi desse lugar que eu parti. E eu te agradeço por isso. Eu acabei de ver que minha filha entrou. Eu tenho uma filha, Lu, de 13 anos. E para mim é muito importante essa quebra de padrão dessa violência que acontece principalmente com muitas mulheres. Aí você me corrige que eu não sei dados em relação a mulheres e homens, porque eu acredito que tenha também homens que sofram violência financeira, abuso em todas as esferas, porque a violência psicológica ela é muito dolorida, né? Ela é muito doída. Exatamente isso que você falou, né? Eu vejo muitos relatos, principalmente que eu tenho recebido no último mês, é exatamente essa sensação. Primeiro de tudo é a culpa. Até com Sim, relação.
E eu acho que é muito, aí também me corrige, por favor, se estiver errado, mas é muito relacionado com quando tem violência sexual, porque eu também cheguei a estudar isso um pouquinho, estudar como mãe, como mulher, para entender, mas, por exemplo, muitas vezes a vítima de um abuso sexual, ela não conta, porque ela começa a se sentir culpada de ter sido Uhum. abusada, né? E aí, trazendo agora esse negócio da violência psicológica, que eu até pus no chat GPT, já conversei com algumas pessoas para entender, e é muito isso, porque a gente, primeiro de tudo, a gente acha que, assim, primeiro que é só com a gente, e a gente fez alguma coisa de errado. Porque Sim, eu acho que está por trás disso uma manipulação e talvez até uma personalidade. Aí eu queria muito essa sua ajuda. Existem personalidades que conseguem fazer melhor essas violências psicológicas? Existe um padrão? Porque não acontece só com uma pessoa aí numa rede de franquia ou numa empresa ou num casamento. Isso acontece muito, né? É, a gente pondo isso à tona, muitas pessoas estão me colocando e falando assim, por favor, eu só quero desabafar. Eu não quero que você sim. poste nada do que eu estou te falando. E é muito isso, porque assim as pessoas precisam ser ouvidas. E aí você sabe que alguém que já passou por isso, quando ouve, não te julga. E não vai te achar nem louca, nem culpada. E que eu vejo o mesmo padrão, assim. Eu tinha certeza que eu não sabia fazer isso, e agora eu tô vendo que então ninguém sabia fazer isso. E eu achava que eu era culpada, eu tinha vergonha de falar sobre esse assunto até com meu esposo, com a minha mãe, né? E aí o dinheiro, ele acaba sendo até uma forma de violência psicológica, mesmo sem uma agressão explícita, né? E eu queria que você falasse um pouquinho como que eles Tá. conseguem usar isso, sabe? Tá, então vamos só entender um pouquinho aqui. Quando você fala assim, nossa, Luciana, eu vejo que as pessoas se sentem culpadas, inclusive numa agressão, um abuso sexual mesmo. O neurótico, que é uma das nossas esferas, né? E aí você vai falar do neurótico, do psicótico e do perverso. Vamos pensar por aqui, tá? Tá. Nessas três esferas. O neurótico, ele sempre vai trazer a culpa para ele. O perverso que não. E o perverso existe. Existe uma psiquiatra aqui no Brasil que ela fala que a gente estuda muito pouco perversão. A gente não entende que essa pessoa ela tá aqui do nosso lado. E o pior, a gente ainda acredita que ela funciona como a gente funciona, na base da culpa. E não é. E aí eu não tô falando de uma pessoa específica, eu tô falando de uma forma normal, geral, Ampla, tá? de um padrão, de um Porque padrão. eu não. Mas esse padrão só para perverso, psicótico, isso são padrões comportamentais, é isso? São estruturas de personalidade. Esse tá. Se eu não estiver errada, tá? Tá. Porque hoje eu foco tanto no dinheiro. O neurótico, ele vai entrar na culpa sempre. O perverso, não. E a gente acha que o perverso é só aquela pessoa que foi lá e matou 7 pessoas com machadinha. Ele não é, ele tá aqui. Ele tá aqui em forma de. Ele é um gigolô que tá aqui. Ele é um grande narcisista. Ele é um grande manipulador. Ele tá aqui. Como que a gente sabe? Ele nem sente culpa. Ele não tá nem aí pra você. Não tá nem aí pra sua existência, tá? Não tá nem aí. Então, às vezes você até quer conversar com essa pessoa numa base neurótica. Você não tá nem aí pra sua existência. Então, não é através disso. E existe um grupo da dó que vai proteger e cuidar aquela pessoa a partir do momento que ela também se torna vítima, porque quando você expõe o perverso, ele também se torna vítima. E existe o grupo que vai apoiar essas pessoas. Tanto que você vê os grandes assassinatos, tem as pessoas que protegem, as igrejas que adotam, que quer cuidar, porque nós temos os salvadores. Então, eu penso assim, se eu denunciar, vai ter esse grupo que vai se juntar a favor dessa pessoa e eu vou virar algoz. Como o neurótico ele pensa muito, ele rumina muito, ele se culpa muito, a maioria das vezes ele não sai do lugar. Ele fica ali, ele demora anos para entender que aquilo lá foi uma violência. O perverso não, ele não tá nem aí com você. Então ele vai passar por você Como um como trator. um trator. E aí, o dinheiro, ele é uma das formas de violência. E a gente precisa entender o seguinte: a violência psicológica, ela não vem como uma bandeira. Ela não vem como ameaça, ou como a violência, ou como abuso. O abuso sexual em si. Porque tem muitos abusos, por exemplo, que a gente nem sabe se foi abuso ou não. A violência psicológica,
é difícil de eu te pegar e falar, eu tô sendo violentada. Isso daqui é uma violência. Porque muitas vezes ela vem na sutileza. Ela vem numa forma de controle que te gera culpa, que te gera medo, que te gera dependência. O que você vai fazer? Onde que você vai arrumar um lugar tão bom como esse para trabalhar? Mas tudo que você tem fui eu que te dei. Olha como que eu faço, como que eu sou boa com você. Eu sou quase uma mãe para você. Então, eu não sei, não, fulana que é errada. Ela tá doida. E ela vai falar isso para um grupo. E um grupo de neurótico que vai pensar que pensa que essa pessoa é normal, desculpa o normal, gente, e vai adotar e vai trazer o odó. Sabe? Tadinha. Então, muitos vão acreditar naquela verdade, e até o próprio manipulador, ele acredita que ela é verdade. O E são manipulador, ele pontos, acredita no que ele faz? acredita. Ninguém age achando que está fazendo errado. Ele Ah, ele matou 7 pessoas, matou porque precisava. então, Matou e por porque exemplo, foi se a um pessoa governo. é narcisista perversa, por exemplo. Ela é Narci- perversa. O perverso, ele é o narcisista, ele é perverso. Narcisista é quando ele só olha pra ele. Só ele tem que tirar vantagem, é isso? É um escopo gigante de coisa. Mas a gente consegue mesmo entender ele não sente culpa de nada que ele tá fazendo. Então, mas nada nem em relação a filhos, a família, nada, nada. Mãe, nada. Nada. Ele está agindo Isso é uma para o bem. psicopatia? É um É psicopata? uma psicopatia. É o perverso, é o antigo psicopata. Ah, o perverso é o psicopata. Ele não tem. Então, pra É ele, a única coisa que ele tem receio talvez seja a exposição. isso. Nem isso. Não tem problema com nada. Então, ele não tem problema com nada. Ele pode acabar com a sua vida ou te ameaçar como se ele estivesse comendo um chocolate. Lembra, tá? Ele sempre está trabalhando em prol de um bem. Então ele não sente que ele está errado. E como faz para as pessoas que estão sofrendo essa violência, elas procurarem uma ajuda para elas saírem disso? E também tem pessoas que acabam caindo sempre nesse padrão de pessoas perversas. Sempre. E aí, por isso que a gente precisa entender qual que era a função disso. Se Luciana. Então, qual que era a função disso na minha vida? Para que que eu busquei isso daqui na minha vida? E aí, quando a gente procura isso e entende isso de uma forma desarmada, e eu estou falando de uma forma desarmada porque às vezes a gente se arma e fala que a culpa é sempre do outro. O Sim, não, outro você ele tem que tá assumir a errado. Não. responsabilidade, lógico. O que que eu buscava? Eu buscava ser a salvadora da pátria, eu buscava ter o dinheiro que é a exposição, o não sei o quê. Eu tenho que entender o que que eu buscava. Certo? Mas eu não atraio alguém à toa, Tá. tá? Não vou atrair alguém à toa. Essa pessoa ela vai vir para algum motivo. Então, E quando tem uma aí é a empresa hora. muito grande, onde muitas pessoas são vitimizadas para isso, talvez todas essas pessoas estejam no mesmo padrão de evolução, digamos assim, que precisam buscar alguma Não, coisa. não posso te dizer que é um padrão de evolução, porque não é a partir disso que eu trabalho, mas existe alguma coisa ali que me prende a essa pessoa. Eu posso buscar uma dependência, uma segurança, eu posso estar presente. Então, vários fatores podem me fazer estar presente nessa relação. O que que a gente não pode fazer? Entrar numa questão de conhecimento. Eu preciso entrar num processo de autoconhecimento, iramento, porque eu não sei o para quê, função de tudo isso, mas para algum motivo. E não é só uma pessoa. Esse caso seu, Sabrina, ele é muito mais comum do que a gente imagina. Qual que é a encrenca? A gente não acredita que o psicopata, que foi o nome que você deu, que o perverso existe. A gente acaba confiando por uma necessidade de confiar naquilo dali. E ele acaba buscando pessoas, atraindo pessoas do mesmo padrão de funcionamento. Vários, Sabrina, essa é uma parte que às vezes machuca, olhou aquilo lá e falou: Ah, eu quero isso daqui, não, isso daqui é fria, mas é fria, isso daqui é piscina gelada. E caiu fora. Entendeu? Entendeu rápido. Quando eu estava no meu padrão quando eu estava nesse padrão, a minha melhor amiga falava, não, mas isso é fria, Luciana. Eu falava, claro que não, Dani, isso daqui é incrível, isso daqui é maravilhoso. Luciana, isso é fria. Luciana. E ela falava, Luciana, você falava com tanta convicção que eu deixei.
Mas eu entrei, eu precisava entrar. Qual é a função? Anda, entendeu? Então, eu saio de um lugar de julgamento, Sabrina, e eu preciso entender isso em aspectos relacionais, eu preciso entender isso em aspectos psicológicos, o que tem em mim que atraiu esse tipo de violência. Quais mais violências na minha família existe? Entende? Eu preciso ampliar sem julgamento. Entendi. E aí, Não sei se não, não, responde foi isso bem. clara. Sim, eu acho que aí vem o autoconhecimento e pedir uma ajuda psicológica e jurídica, né? Porque, por exemplo, aí, numa relação, num matrimônio, né? Quando você está casado, por exemplo, com alguém que tem esse padrão, foi o que você começou na nossa conversa falando. Tem gente que gosta disso e tá feliz ali dentro, e você falou que tem uma senhorinha que tá ficando pobre e tá entrando nisso toda hora, porque o que ela quer é isso. Agora, e acredito que assim, não sei, tem gente que realmente quer se casar por interesse, por dinheiro e essa segurança que ela precisa, e tem gente que não, é o contrário, e aí vive um abuso, uma violência psicológica relacionada ao dinheiro ou não, né? Então, de repente, num casamento, a pessoa vive ficar falando para ela que ela vai falir se não ficar com ela, que ela não vai dar certo se não estiver Uhum. junto com ela. Deve ser isso que você vê muito num padrão, porque o dinheiro, né, e o poder acaba sendo uma hierarquia e o outro se sente diminuído sem. Ele nem percebe que ele está sendo diminuído. Parece que assim, aquilo é ele, né? Tá. Se você não ficar comigo, você vai falir. Se você sair dessa rede, você não vai nunca mais ter um consultório, uma clínica ou uma loja que vai dar certo. É isso que eu percebo. A maioria dessas pessoas que têm me procurado e até o que eu vivi, a sensação era assim: meu Deus, se eu sair disso, será que se eu não tiver esse nome na fachada, eu vou dar certo? Não, é como se fosse. Eu gosto de usar uma expressão muito minha, que é a pena do Dumbo. A vítima é como se tivesse. Se lembra a Sim. pena do Dumbo? Ele tinha que pôr para ele achar que ele podia voar, mas não ele que podia voar. Né? Que o passarinho no galho, não é o galho que sustenta ele, porque se o galho quebrar, ele voa. Mas talvez o perverso faça isso com ele. Ele faz a sensação dele ser aquele galho que é a estrutura da pessoa. Tipo, sem mim você não vive. E aí acho que a perversidade, aí você pode me corrigir se não tiver, que eu tenho visto também num padrão de lugares que eu tenho conversado com pessoas, que é um padrão do tipo assim, eu vou acabar com a sua vida se você fizer isso, que talvez seja na violência sexual, do tipo, se você contar para os seus pais, imagina o que eles vão pensar de você, né? E aí vai trazendo essa culpa, essa perversidade que se você não é perverso, não é mal, você não consegue entender, você começa a achar que você é louco, mas você fala assim, mas essa pessoa tá falando isso de verdade? Ou eu tô interpretando isso errado e isso não é assim? E essa pessoa, quando ela pede uma ajuda psicológica, mas ela tá dentro de um contrato, né? Tipo numa rede grande, num contrato, juridicamente, pode-se trazer um laudo da pessoa que está ali? Isso tem força? É possível provar um padrão de personalidade perversa que atrapalha e acaba com, por exemplo, às vezes famílias, ou psicologicamente falando, isso não tem força nenhuma? Aí você tem que procurar provas jurídicas que mostrem que aí essa perversidade está levando para às vezes, um problema com os filhos, num relacionamento de casal, um problema contratual, porque tudo isso, né, essa violência, ou num momento com um psicólogo, a pessoa vai ter que se autoconhecer, entender que ela tem que deixar o medo de lado para começar a ser ouvida e, antes de tudo, se ouvir, né? Começar a ganhar força interna, né, Lu? Tá, vamos lá. Sabe, eu não sei da parte jurídica, Aí a gente mas tá. porque o laudo ele tem que ser feito com o outro não vai vir fazer o laudo, olha, ele vai fazer o Brincar laudo com o com cartão. você, que isso daqui tá te prejudicando, então eu não sei qual que é a força que teria isso em uma esfera jurídica, tá? Não Tá sei. bom? O que que a gente trabalha aqui? A violência psicológica, principalmente envolvendo dinheiro, ela nunca vem clara. Tá. Ela sempre vem difusa. Por isso que ela machuca tanto. Porque se Explica melhor você isso pra gente que é leigo. tá, se você descobriu que você estava sendo roubado hoje, pode ter certeza que você estava sendo roubado há muito mais tempo. Se você descobriu que você estava sendo vítima de uma violência, pode apostar que essa violência estava acontecendo há mais tempo. Ela demora a chegar para você com claridade, porque você começa a olhar e fala, peraí, tá? Espera aí. Você demora um tempo para entender isso daqui. Ela não chega com uma faixa amarela na entrada da favela. Ela vai chegando sutilmente e vai trabalhando as suas crenças de dependência, de
culpa, de medo. Então ela age de uma forma silenciosa. Por isso que muitas pessoas ficam e não dão conta de sair. Fora o outro movimento, que é a aversão à perda, que você falou da peninha aí. Tudo que nós temos é aversão à perda. A gente quer sobreviver. Ah, eu quero Uhum. amor. Mentira, você quer sobreviver. Ah, eu quero dinheiro. Não, você quer sobreviver, tá? O que você mais quer na vida é sobreviver. Então, você entra numa dessa, você investiu o seu tempo, você investiu sua emoção, você investiu o seu dinheiro, você investiu sua juventude. Como que eu perco isso tudo? Como que eu abro mão? Então você vai trabalhar durante muito tempo para tentar recuperar isso daqui. Enquanto você acredita que ainda é recuperável, tá? É, o investimento ruim. Eu fiz um investimento ruim. Ao invés de eu ir lá e vender, não, eu fico tentando, esperando, à espera do milagre, porque ele vai dar certo. A gente tem aversão à perda. Eu me dediquei para isso daqui. Por isso que é tão difícil e não cabe julgamento, Sabrina. É isso que eu falo. Não cabe julgamento. Até chegar o momento que eu vou entender que se eu sair, meu prejuízo é menor. Eu fiquei no prejuízo, você vai ficar no prejuízo. Não tem como recuperar. Ah, Luciana, eu recupero dinheiro, mesmo que eu te pagar uma indenização gigantesca. Esse trauma que quem sofre, esse tipo de abuso vive, esse controle vive. Você vai durar ainda um bom tempo, se é que você recupera nessa encarnação, tá? E não é ser trágico, não. É ser verdadeiro. Porque quando eu entendo isso, e aí eu passo a nomear, eu consigo fazer um trabalho, sabe? Doeu, machucou. Eu preciso olhar para isso e não e para uma esfera longitudinal. Não é só o acordo foi feito, acabou, pagou-se o dinheiro, foi os dedos, foi os anéis que ficaram dedos. Vão ficar movimentos. Quanto mais processo terapêutico eu tiver, quanto mais eu conhecer da minha vaidade, Sabrina, da minha vontade de dar certo, das encrencas que eu entro, ponto confiança exacerbada, quanto mais eu entender, menos enganado eu vou ser. Então, nada adianta eu falar, peraí, deixa eu. Não, errado é o outro. Não, espera aí, deixa eu me conhecer. O que que fez eu entrar nesse movimento? O que eu caí nisso daqui? Quais características minhas, Sabrina, estavam tão vulneráveis que eu me deixei envolver nessa arapuca toda? É aqui que eu ganho. É aqui que eu posso fazer alguma coisa de útil com a minha história. Quando eu olho para minha história e falo, tá, o que que eu posso fazer com ela? Na minha violência, Sabrina, eu me torno a maior referência em psicologia financeira. Mas eu me torno porque a minha violência existiu. Teve outras pessoas que viveu a mesma coisa que eu, que escolheu abandonar sua própria carreira. E eu falei, vamos embora pro processo terapêutico e vamos lá e vamos fazer isso daqui acontecer. Cada um com seus cada uns e com aquilo que dá conta. Te respondi? Respondeu, porque quando é muito bom, né, conversar com quem entende sobre o que a gente passa, porque, por exemplo, eu também sofri em relações diferentes abusos psicológicos, né? Hoje vendo, né? Porque hoje com 45 anos a gente consegue ver algumas coisas e é por isso que eu busco, eu faço terapia há muitos anos, exatamente para entender, como eu falei, nem sei se minha filha ainda está aqui online, mas porque tudo que eu mais quero é poder ensiná-los. Óbvio que eu não vou chegar para ela e falar, filha, cuidado que vão ter manipuladores, vão ter perversos, e porque vai Reversos. ter, né? Vai ter todos os tipos de perfis comportamentais em todas as idades. Agora que eu tenho filhos pequenos, eu vejo que, na verdade, existem padrões comportamentais desde a infância, né? Mas assim, a gente vai ter que deixar os nossos filhos passarem por isso, né? Mas o que eu vejo, assim, da mesma maneira que aconteceu com você, o que eu percebo é por, graças a Deus, ter tido uma história bonita dentro do que eu fiz, ter uma reputação digna, ter honrado sempre meus pacientes, os meus colaboradores, tudo que eu tive dentro
do meu trabalho, as pessoas têm bastante confiança. Então, agora que eu trouxe o que eu senti e as minhas dores à tona, é trazer exatamente essa luz que algumas pessoas... Tem muitas que falaram assim, eu não tinha a menor noção do que tinha acontecido com você. Eu ouvi tal coisa de você e não fazia sentido com o que eu tinha ouvido de você disso. Exatamente isso. Eu ouvi que você era doida. Para eu nunca conversar com você, que você é maluca. Eu ouvi que você é isso, que você é aquilo. Por quê? Porque, obviamente, não queria que conversasse comigo e descobrisse a verdade. Porque como uma pessoa bem-sucedida, ganhando bem, faz um movimento porque não suporta mais viver sob um teto, digamos assim, com algo que não condiz com os valores morais que eu acreditei que eu fui criado pelos meus pais. Mas eu sabia que eu ia sofrer um absurdo, e foi o que aconteceu. E hoje eu tenho total consciência. Hoje eu estava até chorando de manhã pensando nisso, que eu estava ouvindo umas histórias e me comoveram, né? Mas assim, é que eu tenho uma família maravilhosa, né? Hoje eu tenho um marido que super me apoia em algumas coisas, mas também não apoia alguns outros movimentos. E eu falei assim para ele, eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Essa dor nunca vai passar. E isso é muito triste. A dor que eu digo, talvez a cicatriz. A dor, ela já não é mais a mesma. Mas Tá. alguma Uma ferida muito grande, queloide. assim, você, a melhor coisa que tem na nossa, pelo menos eu que sou mãe, você também, né, Lu? Assim, eu fiz, meus partos foram cesárea. E a Tá. gente esquece a dor do parto, graças a Deus a gente tem outro filho. Mas a cicatriz, ela tá sempre lá. E foi uma coisa boa que doeu e tá sempre lá. A cicatriz, ela vai estar sempre lá. É diferente de alguém que nunca viveu aquilo. Teve um comentário no meus posts que eu falei de uma situação que eu achei super triste, que eu vivi no meu divórcio e tal, que aconteceu um fato, tem lá nos meus posts. E uma pessoa pensa assim, ela não tem noção que é perder um filho. Eu não tenho, graças a Deus, e não tenho a menor noção do Nem que é a dor. quero, nem quero, E nem nem quero. quero ter essa E dor. assim, exatamente. Então, uma pessoa, assim, e eu nem tô comparando a minha dor com a dor de outra pessoa. Assim como eu, no consultório, eu não posso comparar a sua dor de dente com a dor de dente do outro, ou achar que a sua dor é menor, porque ela é sua. O que me dói, e eu falei exatamente o que você falou, foram 15 anos do meu tempo, de uma situação financeira que eu estava confortável e já poderia, eventualmente, com pouco tempo, me aposentar financeiramente e dar uma condição para os meus filhos maravilhosa. Ou pelo menos confortável, assim, não ia comprar nenhum helicóptero, mas eu estava confortável. Hoje eu tenho uma situação em que até alguns meses atrás eu não tinha dinheiro para comprar um filé, uma carne, um guardanapo. Entendeu? E assim, e eu ganhava muito bem. Quando eu fiz esse movimento, não foi por dinheiro, por pagar menos, por fazer isso aqui. É porque eu não suportava mais viver aquilo, que eu tinha certeza que aquilo era uma coisa horrorosa. Mas quando você está num contrato, é exatamente isso que eu te perguntei. Juridicamente, como que você prova que você não é louca? Que tudo aquilo que você está falando faz sentido e não dá para viver mais naquilo. Mas talvez por ego, por alguma coisa, também não queria vender as minhas coisas. Eu não quis vender e sair. Porque eu não imaginava a minha vida sem aquele meu trabalho, sem aquelas minhas pessoas, que eu chamo de minhas pessoas, meus colaboradores. Eu não imaginava. E agora essa minha luta não é uma luta em prol ou contra uma pessoa específica. É a favor de algo maior, que assim, para as pessoas entenderem que se elas ficarem em silêncio, a dor é muito maior. Quando você, nem que seja para mandar para mim uma mensagem para compartilhar. Quando você só fala, por isso que eu acho que o terapeuta ele é muito importante, eu sou a favor de todos fazerem. Porque a hora que vocês têm alguém olhando no seu olho e compartilhando com você essa dor, e entendendo e olhando para sua dor sem julgamento, que você já usou essa palavra mais de uma vez, é a melhor coisa para a pessoa que está do outro lado. Porque a pior coisa é você ser julgada. É uma pessoa que não está se compadecendo, não está tendo empatia, está ouvindo a sua história por ouvir e não tem a escutativa. E o que a gente mais quer é ser ouvido. Porque muitas vezes a gente ainda não entendeu que aquilo é uma violência. E nem que a gente também está traindo aquela violência pra gente, né? Esse é o que eu chamo de limbo, que foi o que eu falei, que isso daqui é o lugar de maior dor, tá? Eu não vivi essa dor, não foi desse tamanho, mas olhando para trás, eu sabia, eu me percebi em vários lugares que eu me coloquei, no lugar onde tinha o dominador e a dominada, e eu não era dominada à toa, tá? E às vezes, até eu escrevi no meu livro, eu lancei um livro esse dia para trás, que é esse daqui, que é o Correto é Prosperar. E aí eu tem uma parte que eu conto um pouquinho da minha história, e uma amiga minha virou para mim e falou assim:
Nossa, Lu, eu fui lendo a sua história e eu fui me lembrando de cada movimento. E eu lembro que eu virei para ela e falei assim: então aconteceu mesmo? Porque tem horas que você acha que você é doida mesmo, porque Você se tem escuta certeza? isso. Não é, você tem Não, isso certeza. daqui e essa é uma parte muito confusa. Quando você não tem certeza de algo, primeira coisa que você fala para você, eu sou posso estar doida? Né? Passa um ET aqui chupando pirulito. Eu olho e falo, não, isso daqui não existe. Eu só Nem um posso ET, estar muito menos doida. chupando pirulito. E aí, ele chupando pirulito. E aí, eu olho para uma situação dessa num lugar onde que era para ter confiança, onde era para ter diálogo, porque a violência, uma das coisas que caracteriza a violência financeira, né, o controle financeiro, ele é a falta de diálogo, a falta de espaço para o diálogo. Isso que eu queria até te Então, perguntar, aproveitando. Qual é a tá, diferença entre a organização financeira e o controle financeiro? tá na liberdade emocional. No controle financeiro, eu não tenho liberdade. Então, eu não tenho nem autonomia nem liberdade para. Tá? Então, uma coisa é ser organizada financeira, eu ter o meu dinheiro e eu escolher pagar a conta. Tá, O controle financeiro, ele esbarra na minha autonomia e na minha liberdade. Então, eu não tenho espaço para conversar com você. O menor sinal de busca, estou te buscando, vem um controle, uma resposta e muitas vezes um silêncio. Porque uma das maiores formas que o manipulador tem de conversar com você é com você eu não converso mais. Então, o castigo do manipulador muitas vezes é o silêncio, a exclusão. Então, eu já sei, né? E aí é bom quando a gente já sabe que a gente pode estar numa violência psicológica quando eu tenho medo de conversar com você. Eu tenho medo daquilo que eu posso falar com você. Então, o controle financeiro, ele está naquele lugar onde o dinheiro ele não pode ser conversado. E aí não é organização, é dominação. Isso daqui falei de dinheiro, gerou tensão, posso começar a questionar. porque não, nenhuma relação que envolve dinheiro, seja ela casamento, seja ela comercial, seja ela entre pai e filho, entre irmãos, se você tem medo de perguntar alguma coisa tem errado. Não, quando não pode ter transparência ou se tem punição, é isso? Nem que seja o Isso. silêncio. Eu falo, vamos para um outro exemplo super idiota. Eu falo sobre quem paga a conta. Depende da liberdade e autonomia de cada um. Eu posso pelo menos escolher. O problema é quando eu não posso nem escolher se sou eu ou se é você. Aí tá errado, tá? Num espaço de sociedade, quem paga a conta precisa ser discutido, revisado, reorganizado. Tá ruim para mim, tá bom. Tá, então vamos lá, vamos conversar. E não, eu posso até conversar com você e falar com você, olha, isso daqui funciona sim, essa empresa é minha, eu quero isso, ok. Então eu tô entendendo. Então ali não é uma sociedade, não é uma parceria, eu sou empregado desse lugar, tá? Agora, se eu tô dentro de uma sociedade e eu não posso discutir, se eu tenho medo de desagradar, alguma coisa tem errado. É, porque você. Meu marido. Né? Meu marido, às vezes, ele chega aqui pra mim e fala assim: nossa conta de luz deu R$ 1.000. Eu, ai, que saco, quero falar disso aqui agora não. Ok, Sabrina, não quer falar disso daqui agora, sai, depois eu volto. Mas ele não pode ter medo de chegar aqui e me contar que a conta de luz deu R$ 1.000. Estou usando uma metáfora, tá? Claro, claro. Eu não, eu não posso ter medo disso. Eu preciso sentar. Oi, Sabrina, tá caro. E aí, Que luz a gente vai apagar e que horas? Como que a gente vai como que fazer a para gente. reduzir? E não pode ter medo de falar isso para você, nem que seja que ele esteja pagando a conta ou você pagando a conta, porque tem uma parceria dentro de casa e Sim, nós juntos a estamos gente tem que ver conversando. onde a gente vai gastar esse dinheiro. Não, essa metáfora é maravilhosa, porque em relações, por exemplo, se for sociedade, porque você pode falar, não, eu sou o financeiro, tudo bem, você pode ser o financeiro, mas se nós somos sócios, a gente precisa entender aonde está indo esse dinheiro e precisa ter uma prestação de Uhum. contas
a cada bimestre, mensalmente, semestre, por quê? Porque a gente não pode ter esse poder, né, do dinheiro, né? A pessoa não pode pegar e falar assim, eu não vou te contar porque cuido eu. Você me nomeou diretor financeiro, você está duvidando? A pergunta é muito assim, você está duvidando de mim? E aí você não pergunta mais. Não, não posso nem perguntar porque magoa. É Então, isso. Porque aí a pessoa fala, você está duvidando de mim? ou eu tô diante de uma pessoa muito infantil, que existe, tá? Tá. Ou eu tô diante de um grande manipulador ali, e é o movimento que o manipulador faz, é o silêncio. Não vou conversar com você sobre isso, não. E é E aí insuportável isso. você tenta conversar com ele depois e o silêncio se instaura. Não, ele nem responde mais. E você passa a não existir. E Fortíssimo, hein? ele sabe que isso faz mal para o outro? Sabe? Mas presta atenção que isso daqui é muito importante. Toda ação, mesmo desta pessoa, não é pro mal. Ela acredita que ela tá fazendo bem pra você. E uma pessoa que é assim, ela Ou, pode, se ela pode ter a consciência de que ela faz mal para as pessoas agindo assim, e ela pode querer mudar se ela perceber. Sabrina, quando a gente encontra um perverso, é aí que a gente aparece, aprende a correr. A gente corre. Porque não tem o que fazer, né? Porque eu mudo quando eu olho pra mim. Espera aí, isso daqui deu muito errado, eu preciso caminhar mudando. Ninguém muda na alegria. Nossa, eu tô aqui super feliz, tudo tá bem, deixa eu mudar minha rota aqui pra ver se vai acontecer. Não, a gente muda a rota quando tudo tá dando mal. O perverso, ele não vai rever isso daqui. Ele não vai olhar pra isso. Então, tchau. Tá? Isso é minha opinião, porque aí depois vem um psicólogo com um juízo melhor e fala outra coisa, ok. Eu, pô, tá? Eu deixo isso pros corajosos. Comprou um perverso, eu não tenho nem horário. Tô muito ocupada, tenho horário. Não, é muito cruel, né? É muito cruel, porque e quando essa pessoa que eu digo um perverso, né? Ele tem muitas vítimas, é muito surreal, né? Porque uma coisa é num casamento, tem uma vítima, e ele se separa e ele tem outra vítima. Agora, quando é uma rede, uma organização grande, é como se fosse uma máfia, né? Assim, de um jeito que. Aí tem muitas vítimas. Como que essas pessoas todas vão correr juntas numa maratona, né? Vão. Se elas quiserem o bem para elas, elas vão embora. É isso que essas pessoas vão fazer. Terapeuticamente, eu vou olhar para mim, tá? É, geralmente, todas as pessoas estão erradas. Vocês estão errados. Eu tô te falando do lado de cá, tá? Vocês estão errados e eu ainda posso te provar. Não duvide. Por isso que eu pego o meu prejuízo, eu pego a minha história, construo que eu dou conta da minha história e assumo que eu fiquei num prejuízo aí. Porque se eu for, eu não tô te falando para não brigar, tá, gente? Não é isso. Mas se eu for tentar mudar o perverso, se eu vou tentar educar, racionalizar, eu tô perdendo meu tempo. O que tem que fazer é sair fora do lugar onde ele tem o controle. Então, se é um casamento, você tem que se divorciar. Se você tem um contrato de trabalho, é pedir as contas, é sair. Se tem um contrato de franquia, é rescindir com apoio jurídico. Se tem um contrato, se for CLT, é pedir a conta, não tem que esperar. Porque eu acho que assim, eu acho que esse é a grande lição dessa conversa, né? É entender que a gente só tem controle do que a gente vai fazer, não do que o outro vai fazer. E como a gente só tem controle do que a gente vai fazer, a gente diagnosticou que nós estamos diante de uma situação desigual no sentido da perversidade, do abuso ou da manipulação, o único jeito é sair fora desta relação e procurar não achar outra igual, né? Agora, essa outra pessoa, ela vai ir para outras camadas e ela vai continuar. Querer parar um perverso vai só te cansar, só vai te dar trabalho. Eu posso esclarecer, como hoje é meu trabalho, quando eu vi o seu post, eu falei, eu quero falar sobre isso, porque eu acho que é uma das minhas funções, é a função, minha função enquanto
Terapeuta, professora, psicólogo. chamar os psicólogos para falar, vamos estudar sobre isso, porque isso existe mais do que a gente imagina. Existe uma E estatística, Lu, disso? não pesquisei, e eu acho que não, porque é muito É silencioso. muito Você pode velado. postar que é, o meu, por exemplo, nunca foi denunciado. Eu tinha uma chefe, Sabrina, que eu tô conversando aqui com você, e eu lembro muito dela de uma clínica que eu trabalhava. Até tinha um colega aqui que trabalhou na mesma clínica. Tinha dia que ela chegava e falava assim: Oi, Flor. No outro, ela passava com a gente dando porrada na gente, assim, sabe? Passando assim. E eu olhava e eu falava, gente, é oi, Flor? Eu sou legal, sou especial? Ou o que é isso? E eu perguntava, e eu não imaginava que aquilo dali era uma forma de violência. E era uma forma de violência. É, E a gente vive isso o tempo inteiro, sabe? E nem percebe. Então, eu acho que se Essa tiver, violência é para te confundir, Lu? Essa confusão é dá. para. Não, essa pessoa, Sabrina, deixa eu te explicar. Essa pessoa, ela não tem consciência nem da sua existência, tá? Não, 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 sim. Mas ela fazia isso de te chamar de oi, Flor. No outro dia ela passava por você como um trator, porque isso é um jeito que ela se relaciona com as outras pessoas, porque aí É, para te confundir, como ela te confunde do tipo, ela me ama, me odeia, então ela te deixa meio que dominada, é o jeito dela funcionar. o modus Agora, operandi. qual é a intenção, eu não sei. É o jeito dela. Tô com raiva do mundo, eu não tô nem aí com você. Oi, Flor. E aí, ela vai construir na vida dela. Agora, qual é o objetivo dela, Sabrina? Eu juro por Deus que eu nem sei. Mas era, assim, assustador a Hoje, forma de conviver com as pessoas. hoje, quando um cliente te procura, um paciente te procura na clínica, como sabe que você trata mais essa parte da violência relacionada ao dinheiro, essa psicologia, se a gente pudesse dar um recado para as pessoas que estão nos ouvindo, porque elas podem estar aqui pensando, poxa, será que eu sofro essa violência? Será que eu estou, né, sob esse tratamento? Quais são os sinais clínicos mais comuns que o dinheiro está operando como uma violência psicológica que a pessoa às vezes não sabe, Lu? A gente Tá, tem, pode perguntar. não, a gente tem como enumerar isso para poder dar alguma luz, trazer isso, é, a consciência, porque eu acho que a ignorância ela é péssima em todos os assuntos. Se a gente traz um pouquinho de consciência, o que poderia ser alguma coisa? Falar assim, opa, igual você já falou um pouquinho no Tá. começo, que você falou sobre, ó, se eu não estou podendo conversar sobre dinheiro com qualquer uma das relações, tem, opa. Então, quais seriam outros sinais clínicos, né? Os sinais que uma pessoa pode olhar e falar, poxa, eu estou vivendo isso. Então, um sinal, por exemplo, no caso que eu estou numa sociedade, um sinal é tomar muito cuidado quando a pessoa está perto de você falando, você só vai ter isso daqui se for aqui comigo. Isso daqui é uma coisa que você precisa muito tomar cuidado. Se eu estou numa sociedade em que a pessoa nem me admira, nem tá aqui, não acredita, não bota fé em mim, não, só aqui com a gente. Olha tudo que você conseguiu a partir de mim. Tá? Isso daqui é um sinal que eu tô convivendo com alguém que pode fazer isso. Se eu tenho medo de falar sobre dinheiro com essa pessoa e do que vai acontecer com ela. Se eu tenho sempre ansiedade, se eu tenho necessidade de pedir permissão para alguma coisa, isso dentro de uma sociedade, tá? Isso daqui pode ser um sinal bem claro que eu estou vivendo um abuso financeiro. Se eu tenho dedos com essa pessoa, é um lugar que eu tenho que tomar muito cuidado. E não é só na sociedade. Irmãos, pais. Eu tenho sociedade, às vezes, uma casa com meu irmão, mas eu não posso falar disso, porque senão ele surta. Peraí, tem um abuso aqui. Aí ela vai falar que eu tem abuso aqui, entendeu? Eu posso até fingir que não tem, mas que tem, tem. E existem alguns sintomas físicos que essas pessoas acabam tendo depois, como, tipo, insônia, taquicardia. Muita gente tem me falado assim, meu Deus, eu comecei a ver seus posts, só de lembrar tal coisa me deu taquicardia. Tá, tá. Isso é muito importante, sabe? Que a gente não associa. Porque, primeiro, a gente quase não leva o tema dinheiro para terapia, tá? Quando eu comecei, Sabrina, quando eu falava, precisamos falar de dinheiro dentro do consultório de psicologia, que eu fui fazer o meu mestrado, muitas pessoas falavam assim, "Quê? Por quê?" Tá? E o dinheiro, ele traz dores físicas, Sim. reais. Até, por exemplo, quando você não tem dinheiro, você tem dor física.
Vergonha. Então você pode ter um ataque de pânico e achar que é uma crise de ataque cardíaco, insônia, é muito. Eu falo muito, você saber que uma pessoa está devendo, pode reparar o sono dela. O sono dela vai estar alterado. Então, essa pessoa que vive esse abuso, por exemplo, ela vai ter dificuldade, ou ela vai dormir para sumir 24 horas, para desaparecer, para não ver, ou ela vai ficar num estado de alerta, o corpo dela vai estar inflamado, porque ele vai inflamar. O que que eu tô chamando? O que que eu tô chamando? Sabe aquele corpo que tá sempre armado? Você tá Penso o tempo inchado, todo. tenso o tempo inteiro. Ele vai inflamar. Você tem alteração, se não, você para de comer, então afeta o seu, a sua alimentação, afeta seu sono. É que a pessoa que vai estar sempre estressado e ansioso. É dificílimo, porque muitas vezes eu vou buscar uma ajuda de alguém, Carla, fala, mas você ficou só no prejuízo financeiro. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. E não é tão simples assim. É a minha vida que está em jogo. É Então, eu isso. sempre falo que os psicólogos precisam é, aprender a ouvir e ouvir essa dor profunda. O que você está vivendo também é um luto, com todas as fases do luto, até o entendimento diz, morreu? Porque o corpo, quando morre, eu vou ali, tá ali. Mas e a minha empresa? E meu sonho? Morreu? Por que é tão difícil aceitá-lo? Primeiro, porque você acha que a pessoa está agindo de acordo com o que você agiria. E nessa situação, talvez você não agiria nem viveria desse jeito. Então, Sim. você cria o quê? Expectativa. E a pior coisa que a gente pode criar na vida é expectativa, né? Crie tomando ar, mas não crie expectativa. É a coisa. É, também ter a consciência. Eu fui boba? Gente, eu fui boba. A gente odeia ser boba. Eu fui boba, eu fiz papel de palhaço. Desculpa, Sabrina. É porque eu falo do jeito que eu acho que eu tenho que Mas falar, entendeu? Eu fiz. é verdade, porque a sensação que a gente tem é que a pessoa tratava a gente como um idiota e a gente Mas deixava. foi. Deixou. Mas foi. E é isso. Eu fui uma idiota. Gente, por que eu não acabei com isso há 10 anos atrás? Por quê? Porque eu tinha visto os sinais, mas eu não dei conta e eu não tinha a consciência que eu tenho hoje, tá? Por isso que eu falo muito de coisa. Porque a gente tem esperança de resolver o problema, a gente tem muita aversão à perda. É a minha história que tá aqui. Minha história. Sim. Mesmo, por exemplo, eu tô aqui fazendo essa live e tal, tal, tal. Nossa, eu corro risco, vou perder meu CRP. Sabe pra que serve meu CRP hoje? Pra nada. Eu viro coach, né? Que algumas pessoas ficaram xingando aqui os coaches. Eu viro coach. Mas mesmo assim, eu sou muito apegada ao meu CRP. Eu amo ele porque eu conquistei ele, eu batalhei por ele, ele é meu. Então, essa clínica, todos esses movimentos foram construídos por você e pelas pessoas. De alguma forma, a gente ainda tem esperança de corrigir. Como se as coisas pudessem voltar, né? Como se o tempo pudesse voltar, né? É, É, aqui a pessoa, eu nunca mais quero conhecer alguém tão ruim, não sei, pessoa tão ruim. E aí, Sabrina, se eu não faço um processo terapêutico para entender o que que fez eu dar match com eu essa vou pessoa crescer vai vir na forma de outra onde? pessoa. Vai vir como meu marido, vai vir como uma moça que trabalha em casa, ou eu vou trabalhar. Então, é isso. É que é difícil, né? Diferentemente de uma terapia onde a gente pode falar abertamente até de outras histórias, me emociona muito, porque são muitas histórias, sabe, Lu? E é exatamente sobre o que você falou. Tipo, primeiro que, assim, eu acho que o commodity mais caro do mundo é o tempo. E o nosso tempo, ele é Sim. muito valioso. Então, imagina, você pensar que você E construiu, meu no meu marido caso, ligou o carro, pode ser que meu som vai para lá, tá? Mas tá? volta. Você saber que, assim, por 15 anos você construiu algo, né? Por uma comunidade, porque eu tinha um negócio por uma comunidade, a gente fazia o bem, a gente modificou a forma da. Eu sou dentista de formação, virei empresária da odontologia e eu percebi que, assim, as crianças. Só vou deixar.
Agora acabou, né? Você tá me ouvindo? Agora sim, Isso. desculpa. Meu Imagina. marido ligou o meu carro e aí o meu som foi pro meu Bluetooth. Não tem problema. Eu acho que assim, que eu estava falando, né? Eu sou dentista de formação, virei empresária, ali comecei a trabalhar na periferia de São Paulo, dentro de Paraisópolis, que foi onde eu me apaixonei por trazer, e aí acabei caindo em tudo que aconteceu comigo. E de repente, quando eu vi a minha vida virada ao avesso, exatamente porque eu quis sair dessa relação, e não foi por uma questão financeira no sentido de tipo, eu fali, quero sair, era o contrário. Eu tava super bem, mas eu não suportava mais. Aquela hora eu falei assim, eu não aguento mais. Eu preciso sair disso, que isso não me representa, não representa meus valores. E de repente, meu mundo desabou. Eu perdi tudo, financeiramente falando. Honrei com os pacientes, honrei com as pessoas. E quando eu vi, eu já não tinha nem mais. Enfim, não quero entrar em detalhes da minha vida pessoal na parte financeira, para isso não ser usado contra mim depois. Mas a maior dor que eu tenho hoje é desse tempo que não volta, né? E é engraçado, assim, eu não tenho. Eu já entendi bastante coisas que aconteceram e já consegui ressignificar muita coisa na minha vida. Mas quando tudo isso voltou agora, é uma dor muito grande, assim, de ver que as pessoas estão sendo vítimas, que casas estão sendo tiradas, que muitas coisas estão acontecendo em diversas redes, em diversos trabalhos, em diversos funcionários que estão sendo humilhados. E agora, que bom que a gente está podendo trazer luz para isso, no sentido de que as pessoas entenderem que elas não estão sozinhas. Então, se elas puderem, pelo menos, né, para romper com esse ciclo que está dentro da vida delas, é a única coisa que elas podem fazer. É romper com o ciclo, exatamente como você falou. Hoje, o meu maior sonho é poder desenvolver as minhas clínicas e a minha mentoria, onde as pessoas podem ser livres. Você quer continuar trabalhando na clínica? É bom para você? Ótimo. Se não for, tem 1 milhão de clínicas para trabalhar. Ninguém é preso a contrato ou né? A gente tem as normas do nosso país, agora vai ter reforma tributária, vai ter um monte de coisa. Isso a gente não consegue lutar contra. Mas você trabalhar aqui, dentro da clínica, da minha clínica hoje, é uma escolha sua, porque você pode pedir de demissão a hora que você quiser, ninguém está te amarrando aqui. Então, qualquer pessoa que esteja vendo uma violência num trabalho tem que pedir demissão. Não pode ter medo de não arrumar outro emprego, porque isso faz com que a pessoa fique em lugares, mas aí ela está terceirizando a responsabilidade. Ah, eu tô afim, Tá, né? mas aí, vem cá. Aí, quando você fala assim, também é muito complexo. Por isso que eu falo que a gente tem que olhar, Sem porque julgar, né? às vezes, Sabrina, eu já vivi essa violência a vida inteira dentro da minha casa. Porque você está falando de um estranho. Mas eu já vivi essa violência dentro da minha casa o tempo inteiro. Então, para mim, ela é até normal. Hoje eu atendi uma mulher e eu falei, não é normal viver tudo que você viveu. Não é. As coisas acontecem e você está achando que isso é normal. Isso não é normal. Então, eu vivi tanto abuso psicológico a vida inteira que quando eu encontro um perverso, eu venho de uma casa onde tem um perverso, eu acho que isso é normal. Então, como que eu vou pedir demissão se aquilo dali é tudo que eu vivi a vida inteira? Então, é tão complexo tudo isso, porque nós estamos falando de um desconhecido, né? E entender isso, as pessoas são passarinhos na nossa vida. Amanhã eu nem lembro que essa pessoa existe, tá? Apesar da violência, amanhã eu sigo minha vida. E no meu livro eu falo muito que eu devo muita pessoa que me roubou, porque se não fosse ela eu não seria tão rica como eu sou. Eu sou rica hoje porque um dia ela existiu na minha vida. Eu devo mais a ela do que ela me deve. Mas às vezes, Sabrina, eu já vivo essa violência há muito tempo. Então, falar, nossa, sair é difícil, entendeu? Aí, ó, a pessoa precisa do trabalho, está sobrevivendo, é ali, entendeu? Às vezes ela tá ali e ela precisa daquele lugar, ou ela não sabe ter retaguarda, ou ela não tem retaguarda. Porque às vezes, Sabrina, a gente olha para direita e olha para esquerda e a gente tá sozinho mesmo. Hum, Então, como que eu vou para qualquer lugar? Não sei ir, né? Você consegue ver pergunta aí, Lu? Eu consigo ver os comentários. O problema não é do, e ela tá falando do violentando, não é da pessoa, é de quem tá violentando. Mas aí, gente, é um esquema de poder, não tem fim. Ó, eu quero. Deixa eu ver se tem.
E aí, eu Eu acho que quase, eu quase não consigo ver aqui, porque são muitas perguntas, muitos comentários, muita gente que sofreu muita violência. sim. E aí, eu acho que para a gente terminar, porque eu acho que foi muito importante a gente trazer à luz um pouquinho disso, eu gostei muito de ouvir coisas aqui que me fizeram refletir ainda mais sobre tudo isso. Eu não paro de buscar os porquês do meu padrão. Eu acho que assim, eu posso falar sobre mim, né? Então, na terapia, eu tento buscar o que me fez cair nesses padrões. Não foi uma nem duas vezes, foram mais de duas vezes. Eu sei que aconteceu comigo em relações curtas ou longas. E aí a minha busca é entender exatamente isso, aonde foi que eu permiti que essas pessoas faziam, porque isso às vezes acontece até não do patrão com o funcionário, às vezes o contrário, funcionário com o patrão, né, do tipo, com, enfim, de diversas maneiras. E eu tenho o meu psiquiatra, eu tinha um psiquiatra, ele faleceu há 2 anos, há 3 anos atrás, mais ou menos, foi uma das maiores dores da minha vida, porque ele era um médico excelente para mim, me ajudou muito e ele falava que muitas das coisas a gente não chegou a entrar a fundo nessa parte de violência psicológica, mas ele trabalhou bastante comigo alguns outros fatores da minha vida e ele falava que era também a sensação da gente querer muito agradar o outro, às vezes é mais fácil a gente cair nessas manipulações dessas pessoas, porque não sei se faz sentido, mas exatamente isso é uma falta de se conhecer, né? Porque se você quer agradar muito o outro, é porque você tá com medo do. Qual o problema de alguém não gostar de você? Você não vai agradar todo mundo sempre, né? E aí, para um manipulador, isso é um prato cheio. Porque Tá, aí você. mas aí, se eu venho de um sistema que eu sou muito criticada, isso é normal. É, É tantas coisas. A Luísa fala, a promessa espetacular para entrar achando que vai ter alguma coisa. É difícil sair desse lugar, porque às vezes eu não tenho também nada. E eu tenho aversão à perda. E se a errada foi eu? Porque eu fui errada a vida inteira, eu fui criticada a vida inteira. Eu só sei ser errada da história. Então o sim. outro tá certo mesmo. Eu tô te matando, tá? Mas é errada se eu tô te matando, porque Porque você você merece errou. morrer. Porque você merece morrer. Eu tô te fazendo um bem, eu tô te matando aos pouquinhos porque você merece. Você causou tudo isso em você, né? E é tão forte que faz a gente acreditar mesmo que a gente merece aquilo, né? Lu, é um assunto muito delicado, né? Muito doído, né? É muito necessário essas pautas falar sobre isso, porque abre muitas camadas, né? É dessa violência também familiar que a gente escuta aí a vida inteira que eu sou a errada, e aí eu cresço e encontro alguém que reproduz as pessoas da minha família, do meu sistema. A Luísa tá falando, às vezes você se dedicou tudo, é a única coisa que você tem. E não é só a única coisa financeira. Porque dinheiro, Sabrina, a gente constrói. Quem produz dinheiro com A, produz com B, produz com C, produz com D. São os meus sonhos, é tudo aquilo que eu planejei, é toda a minha. Tudo, não é nem a dor da perda, não é nem por aquilo que eu vivi, é por tudo aquilo que eu imaginei viver com aquilo dali. Tem Sim. uma música do Leone que ele fala: eu não sofro por aquilo que a gente passou, eu sofro pelos domingos que a gente ainda não vai viver juntos. Eu sofro por aquilo que eu imaginei que eu ia ter. Então não é só financeiramente, tem uma parte emocional gritante ali, que machuca, que dói, e que muitas vezes a gente espera o outro fechar a porta pra gente ir. Porque sozinho eu não dou conta de ir. Se ninguém fechar a porta, eu nem dou conta de ir. E essas pessoas não podem se sentir fracas por isso, não pode sentir mais culpa com Não, isso, né? Não não. pode. Porque muita gente, quando me manda mensagem, fala: eu não tenho coragem, eu tenho vergonha de não conseguir. E tá tudo bem. Porque é exatamente isso. Ninguém sabe nem a dor, nem a história do outro. E às vezes você não ter coragem é a coragem que você tem. Eu lembro que teve um determinado momento da minha vida, sabe, em que eu queria colocar um saco de batata na cara, igualzinho do Chaves, e andar na rua. Cara, como que eu fui tão idiota? Ok, eu dei conta de ser essa pessoa. Se eu não me acolher, se eu não olhar pra mim, tá, eu dei conta de ser essa pessoa. Agora, quem que eu dou conta de ser a partir disso daqui? O que eu faço com o saco de batata que eu não pude pôr na minha cara?
Eu tenho que pôr ele embaixo do braço e mostrar a minha cara, né? A gente, quando tem Eu, filho, então, ou tem uma, né, uma família e tem tudo isso, não dá para desistir, né? A gente tem que assumir essa perda, assumir a perda, né, Lu? Um amigo meu advogado, ele fala que eu gosto muito dessa frase. O menor prejuízo é aquele que aquele que você vê. O de trás já passou. E se você viu aquilo, então aí se você não está dando conta daquilo, então às vezes é melhor. Não adianta mais pensar assim, poxa, eu perdi minha juventude, eu dei tudo aquilo, foi tudo aquilo. Aquilo já foi, aquilo não vai perdeu, voltar você ficou, mais. admitir que ficou Perdeu. no prejuízo. É Admitir que isso. ficou no prejuízo é o É tipo melhor assim, lucro que você pode ter. é isso. É tipo, pegou fogo. O prédio, eu não poderia lutar contra aquele fogo. Já pegou, queimou tudo e eu tava com todos os dinheiros embaixo do colchão e pegou fogo naquilo. Não tem o que fazer, ele não vai voltar, porque nada vai trazer de volta, nem o tempo que você gastou, porque aquele dinheiro é energia, é o tempo que você demorou para produzir tudo aquilo e tudo aquilo que envolveu. Aquilo já foi, não vai ter mais de volta. A partir disso, o que você quer fazer com esse tempo que você ainda tem, que você também não sabe quanto é? Porque a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. Se eu vou morrer hoje, amanhã ou daqui a 40 anos, o que eu vou fazer com esses 40, 50 anos que me restam? Eu vou lutar para que eles sejam diferentes e vou me conhecer para não repetir mais esse padrão, ou eu vou desistir de tudo isso e vou continuar nesse espaço que, apesar de tudo, que eu sei que é doído, mas está confortável. Eu acho que essa é a grande, né, questão em tudo isso, né, Lu? É, é um lugar. Se eu pudesse dar um conselho, mas conselho a gente não dá, não vai consertar. Se você tá na dúvida se você tá vivendo uma violência, se você tá na dúvida que você tá vivendo uma violência psicológica, porque você tá vivendo uma violência psicológica, corre enquanto é tempo. Enquanto ainda você tem Ah, perna mas para correr. enquanto você tem pé, porque depois vai até as pernas. Corre, vai embora. Porque ficar sem é melhor do que ficar sem o que você já vai ficar se você continuar. E é isso. Eu acho que é isso. Então, eu acho que para a gente finalizar, primeiramente quero agradecer pelo seu tempo e pelo carinho de ter olhado para nossa história, né? Porque no post que você repostou não era só a minha história. Eu acho que isso é tão importante porque veio à tona aí muitas pessoas que estão sofrendo e muitas olharam, não sei que movimento cada uma vai fazer, cada uma vai cuidar desse movimento interno, porque o mais importante é essa cura interna, pela própria pessoa, pela família dessas pessoas, pelos filhos dessas pessoas. Então, eu te agradeço imensamente, né? Eu acho que nem todo mundo tem a oportunidade ou nunca nem procurou uma terapia. E eu acho que se de repente Sim. saírem daqui algumas pessoas e falarem, meu Deus, eu preciso de uma Não, eu terapia para preciso me fazer curar. terapia. Eu acho que eu vi que entraram uns terapeutas, se alguns terapeutas entrarem e falarem assim, eu preciso olhar isso para o meu paciente. Eu acho que se outras pessoas da profissão, né, da odonto ou de outras áreas virem a minha história, estiverem me acompanhando e falarem, meu Deus do céu, eu não quero isso para mim, a gente já ganhou, né, no sentido de fazer É esse o essa objetivo. luz, né, trazer a consciência, né, Lu? Porque uma das dores, Carla, é a solidão. Porque e às vezes você tá sozinha mesmo, seu marido não tá nessa com você. E por mais que eu acho que é o Lucas que ele mandou mensagem, acho que é esse mesmo. Mesmo que o Lucas esteja aqui, às vezes a gente se sente sozinha. Então, assim, quando a gente vê que não tô sozinha, não é isso, não é loucura, não tô doida, isso aconteceu mesmo. Aconteceu. Isso Eu te vi dá o um ET chupando o conforto. pirulito, né? Eu Eu vi o também ET vi esse chupando. ET. Isso dá um conforto no É. coração, sabe? Isso daqui é necessário. Então, assim, buscar um lugar e poder falar desse lugar, sabe? É, o desespero, ele vem muito desse medo da loucura. Então, assim, não, aconteceu com você. Você não está enganada. Por mais que alguém um pouco mais controlador fala que você está enganado, não, aconteceu com você. É fato. E quando você tem isso e você vê que você não foi a única na sala que percebeu esse ET, é muito isso que você falou. Porque quando você está vivendo isso sozinha, eu vivi sozinha na minha época. Mas tiveram mais 1000 pessoas que viveram sozinhas. Em E assim, outros lugares. em outros lugares, no mesmo lugar. E aí a sensação que era assim, mas é só comigo? Por que eu? Por que eu tenho esse karma? Por que eu tenho que viver isso? E de repente, quando você olha e fala assim, opa, isso não é só meu. Não sou só eu. Isso é. E tá, mas o que eu preciso fazer para sair desse lugar
ficar num lugar onde eu olhe para isso, entenda que isso já foi, que isso pode ser, o que eu posso fazer para já mudar também o rumo, não só o meu, e também ajudar outras pessoas. Aí vão ter corajosos que vão fazer isso e vão ter outros que não. E tá tudo bem. E aí você tem que assumir o papel que lhe convier e que lhe couber melhor, né? De uma maneira justa, íntegra. Eu sou muito a favor da gente falar a verdade sempre, independentemente dela. Diversas vezes aqui eu fiquei emocionada e doeu, porque doeu em mim, né? Porque vem, não tem como, é exatamente o que você falou. A dor, às vezes, ela passa, e aí você tem a sensação que você não sente mais, aí de repente você pega e fala assim, sabe aquela, não sei se você já fez uma cirurgia, eu já fiz 3 cirurgias no pulso, no punho, nova, né? E quando tá muito frio, ainda dói. E não tem nada a ver com assim, eu não tenho mais um problema no punho, mas o frio traz essa dor e fala, putz, eu já operei esse punho, por isso que ele tá incomodando, tá? Deixa eu esquentar aqui. E aí, quando você vai entendendo que existem outras pessoas que vão te trazendo esse abraço, eu acho que essa live é muito sobre isso. Eu gostaria que as pessoas que estão nos seguindo, principalmente as que estão me compartilhando muitas histórias, queria que elas pudessem sentir o meu abraço e o meu carinho no sentido de que estamos juntas nessa dor e vamos fazer com que essa dor suma ou pelo menos ela se torne menor, né? Eu acho que essa é a grande questão nisso. Eu acho que esse é o objetivo da live. Você tá falando e me lembrou um momento que eu queria dividir aqui com vocês. Antes de ir embora, já sei que a gente tá ultrapassando o tempo. Mas, Sabrina, a porrada que eu levei foi o que fez eu me tornar o que eu fiz, o que eu me tornei. E eu sempre falo isso, eu me tornei o que eu me tornei por conta da porrada que eu levei. E um dia eu liguei para uma pessoa e falei assim, Fulana, cadê o Beltrano? E ela fala assim, Lu, ele desistiu da vida. Depois de tudo que aconteceu com ele falou que ele já não tinha mais interesse de fazer as coisas, de viver, que ele ia largar a profissão dele e ele ia virar, sei lá o que ele ia virar. E na hora que eu ouvi essa mensagem dela, né, pelo WhatsApp, eu fiquei um tempão no estacionamento. Eu lembro que eu conversei com o pessoal da minha comunidade, e eu falei uma história, e depois me mandaram a história do bêbado e do empresário. Que eram dois irmãos, e um se tornou empresário porque o pai era alcoólatra. E o outro se tornou um bêbado pobre porque o pai era alcoólatra. E essa história foi a história da minha vida. Eu me tornei quem eu me tornei porque um dia eu levei uma porrada. E teve uma outra pessoa que levou a mesma porrada e escolheu um outro destino. A gente pode escolher o nosso destino com aquilo que a vida traz pra gente. Quem escolhe, querendo ou não, sou eu. A partir nem do autoconhecimento, mas a partir da consciência, eu posso escolher que caminho que eu quero. Então, assim, eu sei que o que aconteceu não foi fácil, Sabrina. Eu sei que é difícil pra caramba. Só que agora você pode escolher se você vai ser um empresário ou se você vai ser o bêbado. Sim, é exatamente isso. E eu te agradeço imensamente. Foi muito bom conversar com você. Foi muito bom ter um pouquinho da sua escuta e do seu tempo. Lu, eu tenho certeza que não sei quantas pessoas conseguiram acompanhar aqui, mas acredito que outras pessoas depois vão assistir. A gente vai deixar essa live no YouTube e no Instagram, né, disponível, porque eu acho que a consciência, ela ilumina, ela traz luz para uma sombra que é muito doída. E eu espero do fundo do meu coração que, de alguma forma, primeiro eu escolha ser empresária, não a bêbada. E que eu seja empresária aí de um igual você, né? No sentido de trazer luz para a vida das pessoas, não para um setor, não para um nada, mas principalmente para a minha vida, para dos meus filhos, e que se isso puder reverberar para que mais pessoas se encontrem, já vai ter sido lindo, sabe? Obrigada, Lu, de coração, obrigado a todos que ficaram aqui com a gente. Eu espero que a gente se fale muitas vezes aí e que, se você precisar de mim, eu estou sempre por aqui. Também tô aqui. Vou marcar um podcast depois, que aí a gente coloca isso mais às claras. E quantas mais a gente falar, melhor vai ser, tá bom? Combinadíssimo, principalmente se a gente puder fazer presencial para a gente se tocar e se ver, que eu adoro. Combinado, eu tô aqui ao lado de São Paulo. Então, combinado. Vou te convidar para vir quando eu estiver também lá no estúdio, para você vir ficar com a gente 1 hora, e aí a gente também pode falar com mais tempo para as pessoas trazerem perguntas e, eventualmente, a gente trazer um pouquinho mais luz aí para a vida das pessoas. Obrigada de coração.
Um super Obrigada, beijo. gente. Fica com Deus. Você também Tchau. fica com Deus. Tchau, Lu.